Já estamos de volta com o programa Em Pauta para o nosso segundo bloco, conversando hoje sobre esse tema realmente importante e apaixonante, ou seja, valores inegociáveis para que não apenas o nosso Brasil, não é país, mas a nossa sociedade, a nossa família, cada um de nós possa de fato dar certo. Segundo bloco, claro, direto aqui da nossa estante, uma estante especialíssima, porque só leva boa dica para você que nos acompanha. E hoje, de modo especial, eu quero apresentar aqui a você que nos acompanha, em primeiro lugar, esse livro aqui do querido Padre Fernando Santamaria, A Esperança que Transforma o Mundo. Acabou de sair do forno, como a gente costuma dizer carinhosamente, está quentinho e você não pode deixar de adquirir esse material. Padre Fernando Santamaria, A Esperança que Transforma o Mundo. Está aí para você, aqui pela editora Canção Nova. Tá ok? Muito bem. Após essa apresentação do livro do Padre Fernando, rapidamente, quero colocar aqui também algumas obras que a doutora Regina, ela participa, nesse caso aqui, como coordenadora, e aqui com uma série de juristas, de pessoas participando desta obra, grandes temas de direito de família e das sucessões. Já está no segundo volume, está aqui para você, aparece aí na sua tela, ok? Não é? Grandes temas de direito de família e das sucessões, aqui no volume 2, aí para você, aqui pela Saraiva, você encontra esse material. Antes de apresentar a revista, tem mais uma obra aqui da doutora, esse daqui é autoral, então, Divórcio e Separação, após o EC número 66/2010, está aqui para você sobre divórcio e separação, um tema muito importante. Infelizmente, né, minha gente, nós convivemos numa sociedade do aqui e agora, onde até as relações se tornaram descartáveis. Então, aquela historinha, né, poética de que o amor é eterno enquanto dure, como diria um padre amigo, me ajuda aí, né? Então, é muito complicado, por isso hoje casa e se descasa em questão de meses, é uma situação muito delicada. Só que do ponto de vista jurídico e, claro, também teológico, e aí tem toda uma questão de tribunal eclesiástico, assim por diante, a coisa não é tão simples assim. Por isso, para casar, tem que preparar bem, ter consciência de quem está abraçando e com quem quer, de fato, caminhar por uma vida, não é? E depois, quando infelizmente, às vezes, por alguma razão, o casamento fracassa, como proceder? Então, divórcio e separação aqui da doutora Regina, muito bom para você também pela Saraiva. E tem aqui esta revista de Direito de Família e das Sucessões, não é? Esse é o volume ano 1, junho a setembro de 2014. Está começando agora a revista, é isso, doutora? Exatamente. É uma revista da nossa associação, da Associação de Direito de Família e das Sucessões. É a chamada RD Faz, uma publicação da Revista dos Tribunais. E nós temos este primeiro volume, é uma revista anual, portanto, teremos 4 volumes por ano, né? São juristas de muito porte que tratam dos assuntos mais relevantes do direito de família e do direito das sucessões. As duas outras obras que o padre fez a gentileza de apresentar são da editora Saraiva e esta é da editora RT, Revista dos Tribunais, que é também chamada, hoje tem o nome de Thomson Reuters, né? Embora a Revista dos Tribunais ainda seja o nome mais utilizado para identificar essa editora. E nós temos, portanto, padre, se me permitir, né, todo um trabalho da associação reproduzido nessa revista, né? E com descontos ótimos para quem é associado na compra da revista. Tá, joia. E depois a senhora vai deixar o endereço direitinho para que as pessoas possam fazer a aquisição desse material ao final do nosso programa. Então, fique atento aí. E os outros materiais, além da editora Saraiva, portanto, aí presente não é, em várias cidades, como aqui em São Paulo, você também tem pela editora Canção Nova, pela editora Voz, todo o material que algum nós apresentamos, mas outros tantos que você vai, ao longo dos nossos programas, tendo conhecimento. É muito importante a aquisição desta literatura, porque o programa ele acaba tendo um caráter provocativo, mas essa reflexão deve continuar, não é verdade? E em se falando de continuidade, o Frei Antônio Moser, nesta linha aqui da questão familiar, cujo primeiro valor, eu vou voltar na continuidade da fala da doutora, mas me veio à memória justamente, inevitavelmente, o sino do que agora nós tivemos, não é? Em Roma, com
não apenas padres, bispos, cardeais, mas membros, famílias presentes, justamente com o Papa Francisco, em outubro último, onde justamente se tratou desses vários desafios que a família tem enfrentado na sociedade atual. E uma palavra do senhor sobre esse sínodo, não é, a partir dos valores fundamentais, não é, que nós estamos tratando aqui. Bom, em primeiro lugar, a coragem de estabelecer um questionário que o Papa aprovou e que foi distribuído para todos que quisessem responder e que foi coletado em várias, digamos, conferências episcopais, mas eu diria em todas as conferências episcopais, não é, para ver quais são os problemas e como é que se enfrentam as soluções desses problemas, a busca de solução. Claro que isso foi apenas um primeiro passo, porque são questões muito complexas. Você está diante de uma realidade, não é? E uma realidade complexa, e, portanto, a gente precisa ir com uma certa prudência, no bom sentido da palavra. Nós temos um ideal e temos uma realidade. Agora, como conjugar, não é, essa realidade de tal forma que as pessoas começam a perceber o ideal? Não, o ideal não é isso aí que está aí, não. Nós temos que caminhar em outra direção. É o que propriamente o sínodo se propôs. Agora, foi uma primeira etapa. No ano de 2015, vai haver a segunda etapa, então nós teremos orientações mais específicas sobre os vários problemas relacionados com a família. Claro que ninguém vai esperar um líbero geral, talvez um pouco na linha da misericórdia, não é? Eu acho que é por aí, dos que sentem que não estão vivendo de acordo com o ideal e que estão procurando um apoio, não para a sua situação, mas no sentido de recompor a sua trajetória de vida. Então, é uma proposta de abrir caminhos e não propriamente de fechar ou de condenar, mas abrir caminhos para que os projetos de Deus possam se concretizar na nossa sociedade. Que interessante, o Papa recentemente, doutora, ele numa entrevista a uma importante emissora argentina, o Papa de vez em quando tem concedido aí algumas entrevistas assim, e nesse tocante ele dizia justamente, por exemplo, da chamada hospitalidade eucarística, que é algo que ainda precisa ser melhor aprofundado, aos casais de segunda união, porque, segundo ele, inclusive por esse material recolhido, muitas vezes os casais se sentem quase que excomungados da igreja, porque ele citava pelo menos 7 pontos aonde eles ficavam limitados na sua participação, embora pudessem frequentar as celebrações, mas não podiam fazer leitura, não pode ser padrinho batizado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. E ele dizia, em contrapartida, determinados políticos corruptos, não é verdade? Tem livre acesso na própria igreja, nas celebrações eucarísticas, fazem leituras, quase que usando o púlpito para fazer discurso e coisa que valha, e não há a menor punição para esse tipo de gente. Enquanto que outros que, claro, ninguém é perfeito, de repente fracassou uma primeira situação, estão numa segunda tentativa, quer dizer, devem ser melhor acolhidos, não é? É muito complicado. Em primeiro lugar, nem todos os que estão numa segunda união tiveram a mesma trajetória. Às vezes, nitidamente, só que é preciso do suporte jurídico, nitidamente não houve consentimento, houve um empecilho, não houve um matrimônio válido no sentido próprio da palavra, Perfeito. Por imaturidade, por pressões e assim por diante. Outros casos é leviandade. Vai trocando, não é como se troca assim de blazer, você vai trocando de parceiro. Então, são situações diferentes. Depois, uma coisa, os que estão numa segunda união, por exemplo, há 1 ano, outros que estão há 30 anos, já são avós dessa segunda união, que fazer, como acolhê-los? Agora, eu não quero adiantar a solução, eu apenas quero dizer, nós temos que ser muito compreensivos para essa gente que leva a vida com seriedade, não é? Não é o caso que ela apresentou dos que fazem apologia, não é, de abrir as comportas. Evidentemente, é uma situação totalmente diferente. Uma pessoa que sente que não está vivendo de acordo com o que seria o ideal, mas ela também precisa do apoio para não perder a esperança. Tá certo. E se falando de esperança, eu citava o primeiro ponto, por favor, doutora, o segundo agora para a gente, por gentileza. O segundo ponto que poderia, né, estar aí dando origem a essa crise, Exato. que não é uma crise, repito, da sociedade, efetivamente não é. É uma crise de poucos e que acaba se fazendo valer como a voz de muitos. Exato. Né?
E como bem disse o Frei, esses movimentos pequenos de poucas pessoas que gritam muito, né, gritam no sentido figurativo da expressão, acabam, por vezes, dominando todo, não é, Frei? Perfeito. Ele citou, inclusive, o nazismo, né, como uma espécie de movimento que surgiu pequenino e que, de repente, dominava, né, o povo alemão. Então, dentro disso, né, nós falamos numa das causas, né, que eu acho que é efetivamente a falta de tempo dos pais na educação dos filhos. Sem dúvida. E que é algo difícil de resolver, né? Eu acho que a escola é o grande suporte, o grande apoio, não há outro, porque é na escola que os filhos passam a maior parte do tempo, digamos, com educadores, né? Porque o restante do tempo podem ficar em outras atividades, mas com educadores e depois com os pais, né? E aí que está a educação. Então, eu acho que as escolas devem muito repensar os seus sistemas, a sua aproximação desses alunos, né? Para que haja um melhor movimento educativo. O outro ponto, padre, acho que é exatamente o que o padre comentou antes, a liberdade, a tão almejada liberdade. Existe hoje em dia, no meu modo de ver, uma liberdade em excesso. Uma liberdade em excesso desde a mais tenra idade. Por exemplo, na utilização da internet. A internet é um grande veículo de educação. Tem programas, tem sites, tem, portanto, todo um sistema que tem realmente muito de um material rico em educação. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado da internet, que é um lado de total deseducação, não é? Que mostra a estas crianças, a estes adolescentes, que acabam assistindo, que vendo estes sites, acessando, né, como se diz na linguagem da informática, esses sites, aprendendo tudo que há de errado. E por quê? Por força de toda essa liberdade em excesso. Hoje em dia, os pais, as mães, parecem que perderam o senso de que têm que colocar limites. Tudo na vida é limitado. Uma criança tem limites, um adolescente tem que ter limites e um adulto também. Então, toda essa ideia que nós estávamos dizendo, deste absurdo, né? Desta absurda defesa da poligamia, de direitos de relações extraconjugais, como se fossem relações de família, de relações entre irmãos, entre padrasto e enteada, que são as chamadas relações incestuosas, como relações que poderiam produzir efeitos de família, tudo isso se baseia numa suposta liberdade. Exatamente. Mas a liberdade não é isto. Pelo direito, a liberdade, ela tem restrições intrínsecas ao próprio direito. Não existe liberdade ilimitada, a liberdade tem limites. E acho que todos nós deveríamos repensar esses limites da liberdade. Que, aliás, sim, pois não. Eu gostaria, assim, uma colocação magnífica, apenas acentuar mais. Por exemplo, escola. Que escola? Não é? Por educadores, que educadores que são ameaçados, não é, por criancinhas pequenas, ameaçados, não é, inclusive até de morte, por adolescentes, não tenha dúvida. Então, tem que repensar o todo, não é, do sistema escolar e, sobretudo, investir nos educadores para que possam, de fato, educar. Isso é primeiro. Segundo, gostei muito da colocação, liberalismo, etc., um vale tudo. Não. Liberdade sempre pressupõe responsabilidade, que você possa assumir em sã consciência. Por exemplo, essas relações entre parentes. Meu Deus, geneticamente está comprovado que quantas anomalias. Não é possível. Né? Isso. E depois, a questão da dignidade humana. Então, os seres humanos passam a ser assim uma espécie de objeto que se joga para cá, que se joga para lá. Quer dizer, é uma questão de dignidade. Então, esses valores têm que ser cultivados para se contrapor a essa onda. Gostei também das colocações sobre a internet, coisas fantásticas. E, no entanto, aí é que está, cabe aos pais, aos educadores, não é, ajudar essa criança, esse adolescente a saber escolher. Por exemplo, quando eu escrevo um artigo, escrevo um livro, lógico, primeira informação você busca na internet. Uma primeira informação, mas não basta. Claro. Para isso tem biblioteca, para isso você tem que se confrontar. Não é? Em outras palavras, eu acho que a gente
tem que conjugar a liberdade com a responsabilidade. E também correção. Sim. A Bíblia pressupõe a correção, não é? Correção fraterna. Exato. Deus nos corrige, Jesus corrigia e nós também devemos Somos chamados corrigir. a fazê-lo mesmo, Exatamente. a partir de critérios. Exatamente. E essa questão da liberdade, Frei Antônio, me permita, aí tem um trocadilho, né, onde a gente diz que o que, afinal das contas, é liberdade? Liberdade é fazer o que se quer? Não, quem faz o que quer acaba sendo escravo do que quer, do afeto, dos sentimentos, aquilo. Mas o que é liberdade, afinal das contas? Fazer o que é certo. Exato. Então, se tem, por exemplo, um dinheiro sobre a mesa e não é meu, eu não devo pegá-lo só porque tenho vontade. Claro. Quer dizer, se não é meu, pertence a alguém. Então, não é certo que eu pegue. Se sou casado e me aparece uma possibilidade de adultério, embora o afeto, a vontade venha, eu não devo fazê-lo porque não é certo, porque sou casado, e assim por diante. Então, quer dizer, essa diferença hoje entre fazer o que se quer, né, a seu bel prazer, acaba deturpando o sentido original de liberdade, e aí entramos nesse liberalismo, doutora. E, né? Padre Frei, essa colocação do Frei a respeito da correção, isso em direito se chama sanção. E o direito exatamente existe para colocar limites e aplicar sanções a quem descumpre deveres. Esta é a finalidade do direito, organizar a sociedade por meio da estipulação de deveres e de direitos, sendo que uma vez que haja o descumprimento desses deveres, são aplicadas sanções. Esse movimento daquele instituto que referi há pouquinho sobre poligamia, sobre multiparentalidade, propõe também que quem descumpre um dever do casamento não receba mais sanção alguma. Ou seja, deveres que não vão ser mais deveres jurídicos, porque dever sem sanção não é dever jurídico. No casamento, que é exatamente o contrato, o casamento eu considero um contrato, embora exista também a tese que considere uma instituição, né? Eu acho que o casamento pode ter até uma natureza mista, mas como a manifestação de vontades é muito importante no casamento civil, né? Eu me refiro ao casamento civil, nós temos uma formação contratual, que é exatamente do acordo bilateral de vontades, né? Como é que neste contrato tão especial, tão importante, que forma um casal, que forma uma família, deveres não possam ter mais sanções? Por exemplo, uma das sanções pelo descumprimento do dever de fidelidade é a perda do direito à pensão alimentícia. Sim. Ou a conservação apenas de uma pensão mínima, indispensável por uma questão de solidariedade, né? Mas a perda do direito à pensão plena. Este Instituto IBDFAN quer que a mulher que trai ou o homem que trai tenha direito à pensão alimentícia. Ou seja, ao pagar o traído a pensão alimentícia, estará sustentando quem o traiu, o cônjuge infiel, e também o amante do cônjuge infiel estará sendo de algum modo beneficiado, mesmo que não seja no sustento, que seja nas benesses. Claro, né? claro. Então, isto tudo é um contrassenso, isto é um absurdo. O homem que agride a mulher hoje em dia sustenta a maior parte dos lares nas classes menos favorecidas, isso é estatístico. E é exatamente nas classes menos favorecidas em que a prática, infelizmente, de violência doméstica mais ocorre. Pela falta de desenvolvimento mesmo intelectual. Não que não possa ocorrer em outras classes, Claro. mas nesta classe menos favorecida é onde mais ocorre. Querem acabar com essa sanção pelo descumprimento do dever de respeitar a integridade física, porque a violência doméstica é um desrespeito à integridade física do outro cônjuge e, portanto, é um descumprimento do dever conjugal. Acabando com essa sanção, o homem agressor, aquele que pratica violência doméstica, ele terá direito de pedir pensão alimentícia para a violentada, para a agredida. Isto tudo é um absurdo, é um contrassenso, é uma falta efetivamente de valor. Sem né? dúvida. De valores, mas repito, não é a crise da sociedade, é de poucos e estes poucos hão de ser vencidos. Nós vamos para mais um intervalo, você não sai daí não, percebeu que
Realmente aqui é muita coisa, são muitos conteúdos e graças a Deus está fazendo um bem enorme, tanto a nós que estamos aqui quanto a você que está nos acompanhando. Terceiro bloco vem aí e nós vamos conversar sobre o cultivo desses valores e onde devem ser semeados, não é? As virtudes que devem ser cultivadas, não é? Aliás, virtude é a mesma coisa que valor, nós vamos acompanhar isso depois. E ainda, claro, vamos conversar sobre o que pode ser feito em termos de realização, não é? Para que não apenas a família, mas o país possa se realizar enquanto tal, a partir de princípios sólidos e inalienáveis. Rápido intervalo, já já estaremos de volta.